Pessoal, tudo bem? Vim ter uma conversa com vocês sobre o tema 979 e o tema 1009 do STJ. Duas importantes decisões de casos muito semelhantes, uma com relação ao INSS e aos segurados do INSS e a outra com relação aos servidores públicos. A discussão nos dois temas era a possibilidade do ente ali, da administração, cobrar dessa pessoa que recebeu eventualmente algum valor indevido por erro da própria administração. O tema 979 trata da questão no enfoque dos segurados do INSS. E o tema 1009 trata da mesma discussão, só que com o enfoque dos servidores públicos. E a resposta do STJ nos dois casos foi a mesma. Sim, esses segurados ou esses servidores podem eventualmente ter que devolver, mas essa regra de devolução não é automática ou para todos. Em ambos os casos, em ambas as teses, ficou firmada a possibilidade, né, de que não vai haver devolução. Então, vejam, a tese não tem devolução sempre, mas pode não haver a devolução nos casos em concreto, que fique demonstrada a boa-fé desse servidor ou deste segurado, a boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não era possível constatar que o pagamento era indevido. Nas duas teses ficou essa parte final incluída. O tema 979, inclusive, teve um julgamento bem longo, esse específico do INSS tem um julgamento bem longo, com vários pedidos de vista, e mesmo no dia que foi julgado, dia 10, né, que foi ontem o julgamento, eles ficaram debatendo por um tempo essa dúvida de qual seria a redação final da tese. E a redação final foi a seguinte: com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo, este erro material ou operacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, então são sim possíveis de cobrança. Sendo legítimo o desconto no percentual de 30%, e esse percentual de 30% também é possível na administração pública para servidores, tá? Mas no percentual de 30% do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprove sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar que o pagamento era indevido. E em ambos os casos, 979 e 1009, houve modulação, ambos no seguinte efeito, tá? Os efeitos deste representativo somente serão aplicáveis na primeira instância a partir da publicação desse acórdão, que ainda não aconteceu, certo? O acórdão ainda não foi publicado, o julgamento é ontem. Eu vou compartilhar lá no meu grupo do Telegram, eu recortei ali do vídeo o momento do voto, então, que é a leitura, a proclamação do julgamento, onde vocês vão poder observar como que ficou a tese. Lembrando, essa tese que eu citei aqui para vocês, ela ainda não foi publicada, ela já foi lida no julgamento de ontem, certo? Então, vou botar o vídeo ali no Telegram para vocês poderem assistir também. Mas o que é importante a gente saber vai trazer bastante discussão a respeito da boa-fé. E no tema 1009, inclusive, o ministro Herman Benjamin, ele mencionou um exemplo. No caso do servidor receber salário maternidade e ser um homem e saber não ter tido nenhum filho, não ter tido requerimento e aparecer um salário maternidade ali. Ele vai ter que devolver porque ele sabia que aquilo era presumidamente indevido. E a interpretação dos ministros foi nesse sentido. Não há uma retirada da presunção de boa-fé aqui, né? Eles disseram que assim, tem que devolver. Se ele comprovar ali, se ele não conseguir comprovar que ele não conseguiu perceber que aquele valor era indevido, que ele recebeu de boa fé aquele valor. A questão que a gente sabe é que na via administrativa o mais provável é que o desconto comece sem até muitas vezes a abertura de um processo administrativo que permita algum tipo de contraditório ou ampla defesa do segurado, tá? Ou do servidor.
E daí a gente vai ter que judicializar muitas dessas questões para comprovar que, olha, nesse caso não tem que devolver. Por quê? Porque no caso concreto foi comprovada a boa-fé objetiva do servidor, que não tinha como saber que aquele valor era indevido, certo? Então a questão toda, tanto para servidores e também para segurados do INSS, né? Então essa questão 979, segurados do INSS, 1009, servidores públicos. Toda a discussão, resposta seguinte: se a administração comete um erro e paga erro defesa do segurado ou do servidor para que não tenha que devolver. A questão aqui é, o mais provável é que na via administrativa haja o desconto e na via judicial tenha que se debater, então, a boa-fé objetiva, o quanto aquele valor era algo e, na verdade, no cadastro dele ali, que ele tinha acesso ali no meu INSS, não estava aparecendo especificamente essa característica. A gente aqui, ao fazer o cálculo, percebeu que tinha alguma coisa errada. Então, naquele caso, e em casos semelhantes, né, em que a pessoa não tiver como documentos que não fossem necessariamente presumíveis de erro ou de ilegalidade, ou enfim, de algum erro ali da administração, seja material, seja operacional, ok? Deixa eu dar o meu oi, obrigada, gente.